Boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma edição de A Live, sempre entrevistas com as pessoas das mais variadas áreas. E hoje temos a nossa live de número 113 aqui, e a nossa convidada acabou de chegar, eu vou adicioná-la aqui à conversa. Se vocês puderem me dar um retorno. Eu tinha aberto a live rapidamente e a Mari Souza, que está aí, disse que estava sem som. Cadê? Oi, Cris, boa noite. Oh, Tudo bem? tudo bem, você pediu para usar O o Instagram, você está me fone. ouvindo bem? Tô te ouvindo. Você está me ouvindo? É porque o que Aham. acontece? O Instagram é uma caixinha de surpresas, né? Essa já é a live que eu estou fazendo de número 113. Então tem vezes que você põe o fone e dá problema. Então eu tiro o fone. Tem vezes que se não botar o fone dá problema. Então assim, acho que tem alguma coisa a Então, ver com configurações aí. Mas já que tá bom, eu vou fazer sem o fone porque eu estava com o fone e não estava ouvindo. Mas bom, aham. vamos começar então. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Tá bom, eu que agradeço também, viu, Marcelo? Realmente, Fico, para mim é uma honra. E ainda mais 113. Eu achei muito interessante, porque na minha vida, várias situações com 13. E eu acho bom esse número, sabe? que legal. Obrigado, é uma honra para mim também. Inclusive, já tivemos oportunidade de trabalhar juntos, né? Trabalhei sobre a Sim. sua chefia faz alguns anos, né? Honrado, Aham. você é um excelente profissional. Sei Nossa, que e é sempre muito recíproca também o que eu posso falar, obrigado. porque foi uma ótima convivência, eu aprendi muito com você, Nossa, eu também, é uma sabe? honra ouvir isso. Então, para mim, é sempre bom e a gente tem sempre uma troca boa, né? Eu acho que assim, que a gente é recíproco, né? Um aprendizado, uma troca, uma coisa boa, né? Um sentimento bom também, né? Eu aprendi Eu, muito com você, pode ter certeza disso, aprendi eu muito. também Uma verdadeira contigo. aula, trabalhar sobre sua chefia, sobre sua coordenação. E honrado de você estar aqui hoje, sei que você é sempre muito ocupada, muito trabalho. Então, Imagina. agradeço a gentileza de você encontrar essa abertura aí na sua agenda, muito cheia sempre, para conversar um pouco aqui. Sim, eu que agradeço. Vamos aí, Marcelo, vamos. Vamos, E vamos agradeço lá também então. esse monte de gente que eu estou vendo aqui subindo, sabe? Entrando, né? Que legal, obrigada. É, o pessoal fica entrando Né, aí ao longo da Marcelo? live, né? Isso é Às legal. vezes tem comentários também, na medida Ah, do possível, tá. eu vou ler alguns, né? Sim, Nem sempre eu interage consigo. também, né? Aham. Uhum. Às Oh, vezes as que pessoas bom, também que bom. perguntam. Tá, Pô, fiquem à tá vontade aí. ótimo. Então, Tá. boa noite para todas as pessoas que estão aqui hoje para assistir a Aham. live da nossa convidada. Eu vou passar a palavra para ela, né? Mas a Tecris, ela tem uma longa experiência com assessoria de comunicação, trabalhou por jornais, redação de jornais. Ela vai conversar com a gente sobre tudo isso. Tecris, em primeiro lugar, eu queria saber o que te atraiu na comunicação, no jornalismo. Marcelo, eu sou uma pessoa assim que, igual eu estou te falando, é numa situação, eu acho que me coloco como aprendendo sempre. E eu sempre fui muito curiosa, sabe? Sou muito perguntadeira, sabe? Às vezes até eu acho que eu bem considero o seguinte: perguntar não ofende, responde se quiser. Eu parto desse princípio, sabe? Então, e eu sou uma pessoa curiosa e gosto de conhecer lugares, pessoas, histórias, né? E aprendi também com a escola, né? Com a formação em jornalismo, aprendi também a contar, dar notícia, contar histórias, né? E isso é uma coisa boa, né? Porque é compartilhar experiências, conhecimento, né? E aprendendo com essa atitude sempre de aprender, né? Mas diga, o que me Bacana, levou foi isso, eu acho. Me levou para a comunicação, para o jornalismo, sabe? Essa vontade de legal. conhecer e de reportar mesmo.
Muito bacana. E o seu curso Bom, você é de Belo Horizonte? Você Eu nasceu sou em de Belo Belo Horizonte? Horizonte, eu sou uma pessoa que eu digo hoje, eu posso falar que eu sou uma pessoa que tem o rural e tem o urbano em mim. Uhum. Porque eu nasci em Belo Horizonte, mas eu sou do tempo que a minha mãe vinha, a gente nascia e depois voltava para a fazenda, no norte de Minas. Então, minha primeira infância foi lá e eu saí de casa aos 7 anos. Eu tenho esse espírito meio cigano, essa coisa de conhecer, eu acho que faz parte disso, sabe, Marcelo? Então, eu saí cedo, fui estudar fora, na casa dos meus avós, lá perto, na região do Cerrado, por isso que eu me identifico muito com Brasília, sabe? Eu fui criada ali no norte de Minas, na primeira infância, e depois Sete Lagoas, Belo Horizonte, né? E estudei na PUC Minas, fiz jornalismo lá. E os 2 primeiros anos, a gente teve uma experiência que era época de ditadura, né? 74, 76, né? Então, a gente tinha o Projeto Rondon. E lá fui eu e a minha amiga Mara Vanessa, jornalista também, professora, doutora lá em Salvador, lá na Universidade Federal. E nós passamos 2 anos indo e vindo, sabe? Desse tempo, era extensão universitária, indo e vindo no Vale de Jequitinhonha, uma região de muito artesanato, de muita riqueza, só que os artesãos não tinham retorno, sabe, da venda que era feita, e tinha uma companhia que era do desenvolvimento do Vale, mas desenvolvia a companhia. O Vale mesmo, os artesãos continuavam sendo, vamos dizer assim, com preços mínimos, sem retorno do preço de venda depois, né? E aí nós começamos um movimento de o que era comunicação. A gente buscava formas alternativas de comunicação. O que era comunicação? A gente foi propôs feira de artesanato para eles e, ao mesmo tempo, fomos construindo um audiovisual que a gente ia reportando, documentando as reuniões, as discussões e tudo, e fazendo o audiovisual junto com eles. O nome, no final, ficou assim: nós temos que valorizar nós mesmos. Aí teve a primeira feira de artesanato, foi exibido pela primeira vez o audiovisual, foi aquela coisa bonita de autoestima, de orgulho, sabe, de valor. Criou a Associação dos Artesãos do Vale do Jequitinhonha. Então, a gente estudava, né, tinha um centro de estudo e pesquisa de comunicação alternativa. E a gente trabalhava nesse ambiente. Você acredita que lá a gente foi responsável pelo informativo lá do campus, mas contamos uma história que até a censura teve por lá, porque era um tempo de censura prévia nos jornais, né? Era um tempo de nada de liberdade de expressão, né? E você acredita que chegou a ser queimado o boletim, porque ficamos todos com medo, e foi uma história que a gente contou, uma história de ficção, sabe? Sem pretensão nenhuma, mas diante do contexto, né? E aquela coisa de aprender. Eu sou muito de fazer autocrítica e gosto também de ser criticada, sabe, Marcelo? E eu sempre falo isso com os meus amigos, porque eu me sinto à vontade também para, né, fazer o contraponto, sabe? Que eu gosto. E nessa época, uma amiga minha, grande professora, doutora, maravilhosa, ela falou para mim: você foi inconsequente. Foi um aprendizado e tanto, você não faz ideia. Não imagino. Então, a história minha no jornalismo só começou nos 2 anos finais da escola, sabe? Porque eu fiquei dedicada a essa curtição, que depois eles vieram para cá, para Belo Horizonte, fizeram feira em Belo Horizonte, tudo, e vendem para fora, e vendem direto, e a associação fez,
né, valer o retorno para eles. Foi um trabalho maravilhoso, assim, de valorização mesmo. E o audiovisual chamava isso: nós temos que valorizar nós mesmos. Muito Mas legal. diga, Marcelo. Você ainda tem essas imagens, esse documentário, vocês têm ainda? Sabe que nós fizemos através de uma querida jornalista que a gente trabalhou junto, a Sandra Freitas. Ela é da extensão universitária da PUC Minas. Recentemente ela está lá montando um acervo, sabe, de todas essas produções e tudo. Ela diz que está quase localizando Ah, que legal. esse audiovisual, mas assim, realmente. Ô Marcelo, a gente pegava ônibus, andava em estrada de terra, cada vez que era uma viagem aquela, a gente chegava lá de um jeito diferente, ou de caminhão, ou de trator, ou dormia em algum lugar, sabe? Era estrada de terra, 6 horas de viagem, você não acredita. Legal, legal. Mas experiências maravilhosas, maravilhosas. Marca pro resto da vida da gente. Com certeza, a história é maravilhosa mesmo e você já com esse espírito empreendedor, né, que te acompanha até hoje, né, enfim, que acho que o jornalismo tem, não no sentido empreendedor de criar negócios, mas empreendedor de ter coragem, de desbravar e você tinha isso, né? Que legal, muito bacana. Aham, Tomara que é. encontrem esse audiovisual aí. Não, legal. Também quero que encontre. É uma boa lembrança e Certo. faz parte dessa memória, sabe? Da extensão universitária lá da Católica, que é muito legal. É uma experiência boa, marcante demais. Grandes, conheci muitos colegas, amigos até hoje, grandes jornalistas, sabe? Muito bom, uma experiência muito boa. Apesar, né, do tempo ser um tempo difícil, muito difícil. Um tempo de exceção, né, de direitos humanos, né, totalmente. Ai, ai. A Clara Favila, que você conhece, né? Passou. Sim. Também fiz uma live com ela um tempo atrás e Ah, ela contou justamente, também estudou na UNB, ela no ah, caso na UNB em Brasília, na década de 70, e aham. contava que volta e meia você Nossa. estava lá tendo aula e olhava pela janela, estavam os tanques assim, cercando o Minhocão, É, imagina, né? é, é. Eu sou do tempo, né, que a gente teve o terceiro N, que foi marcante, que teve corredor, assim, que a gente ia passar no meio daqueles caras todos, assim, né, com aquele aparato todo, sabe? Eu sou desse tempo, Marcelo. É, tempos difíceis, né? Complicado, né? É, é, é. Mas passou, né? E que a gente continue, né, nessa luta pela preservação, né, dos direitos humanos aqui, não é? E da liberdade de imprensa, principalmente, e, logicamente, de expressão com, né, tem que relativizar, porque tem tanta coisa acontecendo que a gente fica até meio, sabe, Uhum, assim, meio, sabe, uhum, sem rumo, sim. assim, às vezes, né, diante do caos. O Sérgio, acho que o sobrenome é Burrou, Ah, o Sérgio Borrol, falou só Borru, querido, não tem como pronunciar. trabalhamos juntos, maravilhoso. Tem outra história para contar. Ele me Falou, ele só falou remeteu. assim, salve querida Tecris, saudades. Pode contar a história aí. Então, me remeteu. Vou contar essa história que é maravilhosa também, porque eu tive o prazer de trabalhar com ele num projeto com a Marília Stabile, jornalista querida também, paulista também. E fui indicada por outra jornalista maravilhosa lá também de São Paulo, quer dizer, mineira daqui, mas, né, muito querida. Lá em São Paulo, ela me indicou, Heloísa Matos, me indicou para Marília Stabile. Marília tinha um projeto que era do Jornal da Feira. Marcelo, com essa turma eu fui aprender
sobre agropecuária, sobre alimentação, sobre legislação de defesa do consumidor de alimentos, sabe? Sobre preços, era tempo de hiperinflação, os preços subiam, entendeu? Tinha pesquisa de preço da SUNAB, a Superintendência de Abastecimento, que pesquisava preços, sabe? Era tempo de variação muito grande, e tinha as equipes também coordenadas por economistas do Jornal da Feira, que era ligada à Coordenadoria Nacional de Defesa do Consumidor, que era do Ministério da Agricultura, sabe? Primeira vez que eu fui trabalhar na área pública, né, assim, porque a minha experiência maior é na iniciativa privada ou essa coisa meio híbrida que é o Sistema S, né? Mas lá a gente tinha uma equipe que era multidisciplinar, jornalistas, que eram radialistas, que era o pessoal que ia para a televisão. E a gente entrava nas emissoras de rádio, aí em Brasília, então, a gente entrava na Rádio Planalto, e aí na Rádio Nacional, olha, e entrava pela qualidade do produto, eram boletins informativos que explicavam para do pão subiu tanto. E qual que era a opção que ela tinha em termos de nutritivos para economizar, gastar menos e manter a família bem nutrida, entendeu? Era esse o trabalho que era feito. E essa turma aí evoluiu depois, né? Eram jornalistas, economistas, nutricionistas, engenheiros de alimentos, advogados, sabe? Então, uma equipe grande. Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre. Isso, pronto. Era para vir para Belo Horizonte, não foi. E aí eu fui para Brasília. Foi a primeira vez que eu morei em Brasília, lá pelos anos 80. E depois fui para São Paulo, fiquei lá 2 anos. Aprendi muito. Bete Alves. Aprendi a dar notícia com a Giovana Petit. Gente, pessoas maravilhosas, Marília, uma super mega coordenadora nacional, sabe, assim. Então, foi um grande aprendizado que eu trago com muito carinho também, sabe. Bom demais, bom demais. Que bacana, e um pioneirismo, né? Porque hoje é corriqueiro, inclusive na grande imprensa, você ter cadernos dedicados à agropecuária e tal, mas eu acredito que nessa época talvez não fosse tão difundido ainda, né? Então, Marcelo, olha, eu tive a sorte de depois, né, que mudou, né, inclusive desarticulou tudo, teve até né, desarticulou, mudou o governo, mudou o direcionamento e pronto, acabou o Jornal da Feira e também teve ganho porque criou-se, né, o Código Nacional de Defesa do Consumidor. Na verdade, evoluiu, se você olhar em termos de um processo, essa coordenadoria, ela foi um embrião, entendeu? Que participou dessa outra construção aí, uma coisa mais ampla, sabe? Isso eu acho que a Marília, ela soube conduzir bem e contribuiu bastante, junto com grandes nutricionistas também, de ponta no país, sabe? E também economista, um pessoal ótimo. Nossa, muita gente, que saudade. Valeu, Serginho, grande presença. Ele, inclusive, ele fez outro comentário, né? Ele pediu para você falar de quando você liderava o líder do aborto elétrico. Acho que ele está falando do Renato Russo, né? Que tinha o aborto elétrico e depois Legião Urbana. Como é que Eu você vou trabalhou contar com essa história na equipe de Brasília. Eu era coordenadora, era tipo uma sucursal, né? Ô, Marcelo, muito engraçado, porque primeira vez que eu assumi um cargo assim, né, de coordenação. Não tinha experiência, sabe? E pronto, estava lá, boa vontade eu tinha, sabe? E muita disposição, né? Então, o que aconteceu? Na equipe tinha o Renatinho, o Renato Russo. Ele era repórter. A gente trabalhava, Marcelo, com aqueles gravadores, que era tipo assim um tijolão, sabe como? E o Renatinho carregava aquele negócio ali e ficava lá e pegava as matérias e tal. Bom, um dia ele foi fazer matéria sobre carne clandestina.
abate clandestino. Menino, ele voltou, ele trouxe a matéria, mas também trouxe uma música, sabe? É Coração de Boi. Tá? Ele trouxe essa música. Aí depois, mais adiante, veio perguntar para mim, falando assim, ô Tecris, o que você acha desse nome aqui? Legião Urbana. Eu falei, eu acho que é muita gente, eu acho que vai ser muita gente. Ele falou, mas é isso mesmo que eu estou querendo. Que legal. Então, assim, com grande carinho, eu lembro dele. Eu fui aqui em Belo Horizonte, depois de muitos anos, eu falei, eu vi que ele vinha fazer show aqui, fui lá no DCE, não consegui entrar, aquela meninada, não tinha jeito. Aí consegui muito tempo depois, quando a Cristina Lima, uma grande produtora cultural aqui de Belo Horizonte, fez um show com ele aqui, lá fui eu. Tipo assim, ele já não estava muito bem de saúde, tudo, né? E aí fomos lá assistir o show dele. Eu fui lá recebê-lo, né? Eu falei, vou ficar aqui, quem sabe ele vai lembrar de mim. Você acredita? Que o carro virou assim, na curva, ele gritou de lá, tem Cris! Eu falei, não estou acreditando! Que legal. Depois de tantos anos. Ô Serginho, grande lembrança essa, viu? Grande prazer você aqui hoje para me ajudar com as memórias e as gratas recordações, né, de pessoas tão queridas, maravilhosas, um grande líder. Fui no primeiro show do Legião Urbana lá em São Paulo, estava morando lá em São Paulo. Fomos eu e meu marido, ficamos lá até 2 horas, não tinha ninguém no lugar. Eu falei, não dá mais, cara. Aí, sabe, eu falei, não, vocês vão ficar aí, mas eu tenho que ir embora, porque eu vou ter que trabalhar. Mas, assim, corajosos, vencedores e saudosos, né? Porque são maravilhosos. Legião Urbana realmente é uma grande contribuição para o rock nacional, para todos nós, como pessoas, com aquela poesia maravilhosa, que cabe muito bem para o nosso ambiente agora, né? De que país é este, né? E vamos aí. Muito bom, viu, Serginho? Sérgio Borru. Ele escreveu, estou adorando relembrar Estou vendo aqui, estou desses bons tempos. emocionada. Você foi uma chefa sábia, querida. Aí teve também mais alguns comentários. A Flávia, Helena Flávia Marinho deu boa noite, né? Saudou você. A Lúcia Azevedo, de BH, também. Que legal. Todo mundo aí. Falou, a Lúcia Azevedo aqui de BH. E a Thaís, né? Thaís Ribeiro, falou assim. Thaís. É Thaís Ribeiro. Que linda. Falou, live legal, beijo na Tecris e Marcelo. Thaís que trabalhou com a gente lá na agência Sebrae. Lá na agência Sebrae de Notícia também, que foi uma grande experiência, né, Marcelo? Foi um tempo bom também, que a gente tinha uma equipe maravilhosa, pessoas lindas, né, grandes profissionais, né? Nossa, queridos todos, né? A Bia está aí, a Bia Borges, a Regina Sheila, a Clara Favila, você, a Cândida que me levou para lá, né? Nossa, mãe, muita gente, Marcelo. Depois, muita gente. Alessandro, muita história, né? No Alessandro, que saudade do Alessandro. Meu camarada. Querido, grande camarada. Nossa, mãe. Muito bom. Vamos você, lá. Antes de passar pelas assessorias, de você se dedicar mais à assessoria de imprensa, você também passou por jornais, né? Você passou pelo Estado de Minas, né? O Extinto Diário da Tarde, Diário do Comércio, sucursal de Belo Horizonte. Como é que foi essa experiência? Fala um pouco desse período que você trabalhou nesses jornais. Então, nesses jornais, quando eu entrei para o jornal, eu entrei no jornal Diário da Tarde, dos Diários Associados, era o vespertino, e ele tinha a qualidade de circular sozinho na segunda-feira, porque o Estado de Minas circulava no domingo, e era também associado, né? E ainda é, né, o Estado de Minas, só que o Diário da Tarde já não existe mais.
E eu comecei lá no jornalismo com grandes jornalistas, né? A Hélia Ventura, Zé Alexandre, a Márcia Lage, sabe? Jorge Faria. Nossa, meu Deus, tanta gente. Eu não vou lembrar de todo mundo, Zé Maria. Nossa, foi um... Agora, um detalhe. Era uma época que era o seguinte, Marcelo, eu sou determinada mesmo, eu acho. Eu sou insistente, eu sou brasileira, entendeu? Eu sou daquela que insiste. Você acredita que aconteceu de eu trabalhar 1 ano e não receber? Fiquei de estagiária lá 1 ano. Aí Nossa. me contratou, aí deu 1 ano, me contratou. Você acredita que 3 meses eu fui pedir demissão? Porque eu falei, eu tô achando que eu vou sair para aprender mais, sabe? Porque apareceu uma oportunidade de trabalhar com cooperativas habitacionais. E lá fui eu. Sabe? Dei uma volta, aprendi muito sobre gestão aí, sabe? E depois eu voltei, depois que terminou lá aquela história, que eu estava contando lá do Renatinho, né, do Renato Russo e tal, que a gente estava lá no Jornal da Feira, eu voltei, todo mundo demitido em São Paulo, não tinha ninguém a quem recorrer, a não ser todo mundo que eu conhecia, está todo mundo demitido, entendeu? Então, falei, o quê? Voltei para Belo Horizonte. Aqui eu já tinha relacionamento e aí tive a oportunidade de trabalhar na agência Vila Nova também. Mas depois, onde eu conheci também a Cândida trabalhando com informática, que foi muito interessante, era o início dessa coisa da tecnologia, né? Era muito interessante. Então, eu fui para trabalhar no Inocop, fui trabalhar com cooperativas e depois voltei para assim, na Vila Nova, né? Voltei para trabalhar com educação lá numa publicação que eles tinham. A Vila Nova era uma agência de comunicação. O Gilmar Vila Nova, um colega querido, maravilhoso, né? Tinha a Maia Santana, a Edmeia Passos, tinha um cliente na área de educação e tinha uma revista. E eu lembro que eu entrevistei um grande professor, Rubem Alves, eu acho. E aí eu fui perguntar se eu podia mandar o currículo para mim. Ele falou assim, minha filha, quem tem currículo é quem já morreu. Eu achei isso o máximo, sabe como? E depois eu aprendi também isso, sabe? Que não precisa muito, né, essa coisa de muita, né, a pessoa, ela tem a história dela, ela é o que é, e os títulos, né, são referências, ajudam, mas não é assim, né? É o que é a coisa boa dessa troca que fica, né, dessas experiências, dessas vivências, dessas interações, que conta, né, para a gente em termos da vida da gente, né? E aí, nesse sentido, eu acho que eu aprendi muito e quando eu cheguei para aposentar, eu tinha... A mulher lá do INSS falou assim, uai, mas o que é isso aqui? Olhou minha ficha e falou assim, você tem 16 empresas, sabe? E ela falou, nunca vi uma ficha tão grande. Que normalmente as pessoas não andam tanto. Eu tenho essa característica cigana de ser, sabe, Marcelo? Eu andei muito. Por isso eu te digo assim, que saí do jornal, fui aprender com cooperativa, depois fui para uma assessoria de comunicação, uma das primeiras de Minas, e aí, em seguida, que eu estou lá, bem na área de educação, né, com essas jornalistas maravilhosas, a Maia, a Ismeia, Cândida, todo mundo. Surgiu uma oportunidade de substituição de férias lá no estado de Minas. E lá fui eu. Eu fui ser a primeira mulher da equipe de agropecuária do jornal. E naquela Olha que época, legal. era uma equipe grande jornalista. Tito Guimarães me levou para lá.
Ivani Cunha, aprendi muito, era o pauteiro, né? Ótimo, cheio de conhecimento, de informação, atualizado, batalhador demais. Nossa, mãe, Rui Miranda, Prêmio ESSO de jornalismo, sabe? Olha, Alberto Sena, depois veio a ser meu editor de economia, fui subeditora dele lá no estado de Minas. Nossa, muita coisa. Então, uma coisa, eu acho que eu sou a única jornalista que trabalhou 3 vezes no jornal Estado de Minas, Diários Associados. Eu acho que ninguém foi e voltou 3 vezes numa redação. Legal. Sabe? Mas E nesse aí, caderno de agropecuária, você fazia as matérias sobre... Ô Marcelo, eu entrei porque eu tinha esse conhecimento lá do Jornal da Feira, e aí eu Uhum. fui fazer a ponte com o consumidor aqui em Minas. Né? O Tito me deu essa oportunidade. Né? O João Carlos Fife Pena, um querido também, jornalista maravilhoso, que eu, assim, colega né, de redação de rua. Né? Então, assim, tem isso também que remete a gente na hora que a gente faz essa volta aí, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar e de ser a primeira mulher ali. Eles tinham muito cuidado comigo, me davam muita atenção. E o Tito gostava que eu trazia coisa nova, que eu comecei a misturar. Trazer essa parte do rural com a parte do consumidor, da cidade e tal, em função da experiência do Jornal da Feira. Foi uma coisa muito boa, sabe? E um período assim que... foi a primeira vez que eu trabalhei lá no estado de Minas. Depois eu voltei, o Geraldo me chamou uma vez, e eu voltei para o estado de Minas. Quando eu cheguei lá, o Geraldo tinha saído. Geraldo... E aí eu fiquei mais uma vez. Então, eu saí de lá para ir para o Diário do Comércio, na primeira vez que eu saí, e fui aprender, porque eu queria aprender edição. E ali no jornal, no estado de Minas, eu vi que, né, as possibilidades, né, eram um pouco limitadas. Aí eu achei que a oportunidade que veio, um professor da Católica que assumiu lá, veio me chamar para integrar a equipe lá do jornal e tal. E eu acabei indo ficar na edição local. Eu gostei dessa parte. Mas tem a parte também que eu aprendi muito com Edson Martins, Jurani Garcia, Heloísa de Souza, Ângela Carrato, Ricardo Eugênio, olha, Américo Antunes, olha, tanta gente lá que eu aprendi, que me ajudou, a Patrícia Duarte, sabe? Olha, foi um tempo rico. E coincidiu com a necessidade minha que o jornal ia mudar de endereço e eu não podia, porque eu estava grávida, eu não ia dar conta do recado. Aí coincidiu do estado de Minas me chamar, os meninos me chamar de volta lá para o estado de Minas, e aí eu fui para a economia lá. Entendeu? Aí vai assim. Mas no tempo do agropecuário, trabalhamos também com meio ambiente. Naquele tempo que a gente fazia muita matéria de denúncia, sabe? Essa questão da mineração, isso aí, sabe? E a questão de agrotóxico, a nossa equipe ganhou prêmio, era pauteira, não tinha mais o que explorar de batata em Maria da Fé. Aí a Adriana Silveira falou assim, Cris, o que eu vou falar mais de batata? Eu falei, não, você vai ter que ir lá. Falou, não me põe lá, não. Eu falei, vai ter que ir lá, eu acho que vai ter que ir lá, vai ser melhor ir lá, para você ver lá como é que é. E vai lá perguntar na área de saúde, já que a situação lá está tão grave. Foi lá. Você acredita que o médico falou para ela que estava nascendo criança sem cérebro por conta do excesso de agrotóxicos? Isso priscas eras. Então, essa matéria aí
virou prêmio. A Adriana foi para o México, ela morria de medo de avião, pois foi para o México, recebeu um prêmio legal, sabe? E pro lado de cá, com esse trabalho, que já era assim, agropecuária e meio ambiente, já, sabe, casando ambos aí, você acredita que influenciou, eu acho, uma legislação mais séria, na época, sabe, que era a construção da lei ambiental de Minas, sabe? E depois a gente conversando e tudo, a gente observa isso, sabe? Que teve, pelo menos inicialmente, porque as coisas vão mudando, as leis também são dinâmicas, né? Então, Uhum. já viu, eu acho que já houve muita mudança também de outras necessidades aí, né? Que hoje, sei lá, tem muito ainda o que se fazer para preservar e para cuidar É, aqui, né? Minas Gerais é quase que uma mina a céu aberto, com risco para todo lado, né? vide os casos aí de Das Mariana, né, e barragens, que são que de repercussão Brumadinho, né? internacional e é trauma, né? Traumático demais. Muito E essa triste. história dos Bom, bebês que estavam nascendo com esse problema foi onde? Onde mesmo? lá no Desculpe. sul de Minas. Aham. Era lá no município, lá, que era o maior produtor individual de batata na época. Mas aí eles tiveram que redirecionar, tiveram que mudar tudo, porque o solo ficou improdutivo, sabe? Teve que. Mas aprendizado, né? Aprendizado. Porque era uma época que o nível de informação também, de conhecimento e tudo, era essa coisa da Revolução Verde, todo mundo achava ótimo, acabar com a praga, não sei o quê. E hoje, né, isso aí é para grande escala, então tem que saber dosar. É, mas interessante que haver já essa união, né, essa junção de meio ambiente com agronegócio, né? Enfim, essa É, cobertura Não, faz interessante. parte do habitat, né, Marcelo? Não tem jeito de você não sabe qual querer separar? Não existe separação. É igual falar o homem e a natureza. Ui. Então, eu me excluo, né, da Uhum. natureza? Não, eu me sinto natureza, eu me sinto terra, eu me sinto, sabe, ser vivo, né? Então eu parto mais ou menos dessa orientação. É lógico que aqui todo dia, se eu tenho que matar uma formiga, eu já não gosto, entendeu? Eu me sinto mal. Mas às vezes eu mato e aí eu já fico meio perturbada. Mas também tem hora que não dá para segurar. Mas eu me Uhum. penitencio, sabe? Uhum. Até uma grande a querida que foi, né, que eu trabalhei junto, assessorei a Heloísa Menezes, que fala para mim, para de se penitenciar, vamos embora. É, até a Marta da Vila Nunes comentou que ela tá adorando ouvir sua história. Mandou um Ah, é? abraço. Ai, que bom, que ótimo. A Márcia, que maravilha. Olha, Mauro, que legal. Ah, Ricardo, nossa, estou vendo tanta gente. Vamos lá, É, Marcelo, vamos render, porque quantas horas aí? legal. Eu nem sei, E Marcelo. legal, e enfim, muitas histórias nessa época, né? Você lembra de Nossa. outras histórias assim, curiosas? Assim, essa que você Ô, contou, Marcelo, deixa eu inclusive. te contar uma história do jornalismo. Opa, Olha só o claro. que aconteceu. Mas tem que dar, né, tem que relativizar, tá, gente? Não é assim, é só porque é engraçado, né? E foi Uhum. uma gafe minha, eu bobeei e tal, e o repórter muito esperto. Era o Gabi era repórter de polícia, mas ele já era um cara experiente, muito mais velho que eu e tal. E eu lá de editora, lá de subeditora, mas editando lá lá no jornal, na economia lá. E aí, você sabe que tinha uma matéria de supermercado para editar? Eu fui e publiquei a matéria lá. No dia seguinte que eu cheguei na redação, todo mundo me olhando assim. Eu falei, o que que aconteceu? Aí o pessoal falou assim, ô Cris, você não viu, não? Quem que é a fonte lá na matéria que você botou lá no supermercado? Eu falei, como assim? Eu fui pegar a matéria, fui ler.
José Gabriel dos Santos. O Gabi tinha entrevistado ele mesmo. Você acredita? Ele assinava Gabi Santos e ele entrevistou José Gabriel dos Santos. Cheguei na redação, o pessoal pegou no meu pé. Porque ele foi ao supermercado, entendeu? Aí ele, tipo... Só que ele citou como outro consumidor. Como se fosse um consumidor. E eu cochilei, né? Que podia ter pego no pé dele. Ele era repórter de polícia, não gostava desse tipo de matéria. Sabe? E tinha ido lá para a nossa equipe, e ele não estava muito feliz, eu acho. Entendi. Ainda mais fazer matéria sobre preço em supermercado. Ele gostava de matéria investigativa, sabe como? E aí, nossa, era um esforço. Então ele fez isso. Ele entrevistou ele mesmo, você acredita? E eu publiquei, o que é pior. Acontece, né? A correria, às vezes. Não, só acontece comigo, né, Marcelo? Nessa daí, vamos combinar. Você já viu alguém fazer isso? Publicar matéria que o repórter entrevista ele mesmo. O repórter é a fonte, né? Ué, ele fez isso com ele. Mas eu achei ótimo, assim, depois que eu falei, tem que ficar mais atento, prestar atenção nos apelidos, né? Porque realmente... E eu ainda botei a assinatura dele lá. Mas o que mais, Marcelo, que a gente pode lembrar? Você também trabalhou, você também deu aula, não é isso? Nossa, dei aula. 2 locais, Nossa, né? Eu fui, eu tinha 2 disciplinas, fui para Newton Paiva, Instituto Newton Paiva, Centro Universitário. Trabalhei lá, mas a primeira vez que eu trabalhei foi em Divinópolis, numa faculdade lá, com a Marina Rivers, que me convidou para ir para lá e que me salvou, porque eu estava eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Segurança. Aí eu cheguei lá, era governo Aécio. Aí eu cheguei lá na querida Heloísa Loló, ela era assessora lá de comunicação, e ela veio conversar comigo e falou, estou pensando em você ir para a Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça, Interior e Justiça, Segurança. Eu falei, como assim, segurança pública? Eu, que sou do agropecuário, economia e tal. Ela falou, não, eu estou querendo uma cara nova e tal, e foi desenhando lá, falando para mim. Depois ela falou assim, não, mas olha, lá é o seguinte, tem um clima interno, eles estão com baixo salário, não sei o quê e tal, mas você tem que prestar atenção, não precisa ficar, né, assim, né, preocupada, mas todos lá são delegados e andam armados. Para quê? Quando ela falou isso, anda armado, eu falei, Heloísa, é o seguinte, eu queria pensar um pouco para eu poder depois te dar a resposta. Aí eu fui pensando de volta, né? Fui pensando, falei, nossa, tem que vir um sinal para mim, tem que vir um sinal, porque eu estava andando para ir embora e as armas só vinham passeando assim ao meu encontro, sabe? Eu só enxergava as armas vindo no meu encontro. Aí eu falei, não, tem que ter algum sinal. Você acredita que quando eu cheguei em casa, passou um tempo, que não foi no mesmo dia e tudo, mas na sequência, liga a querida amiga, jornalista, grande jornalista, trabalhamos junto no Estado de Minas, maravilhosa, também da área de TV, também trabalhou lá na Energisa, está lá na Paraíba, a Marina Rivers. Ela me ligou e falou, Cris, você quer dar aula? Lá fui eu trabalhar com ela, lá em Divinópolis, dar aula de comunicação lá na turma lá de jornalismo. De lá, aí depois eu fiz substituição na PUC, depois em 2 campos, né, trabalhei com com estudantes também na PUC Minas, em 2 campos distintos, e depois fiquei na Newton Paiva um tempo maior, tinha 2 disciplinas lá, um tempo bom, mas Marcelo, muito puxado para mim.
porque eu me dividia entre a gestão da comunicação da Ceasa Minas, que estava no processo de reposicionamento, de mudança de marca, de uma outra forma de comunicar, e dava aula à noite. Chegou num ponto que eu estava lá dando aula e, de repente, sabe como que começa assim, a desconfigurar a imagem e ficar só aqueles quadradinhos? Os alunos começaram a desconfigurar na minha frente. E eu sentei e falei, não, não vai dar, não dou conta mais. Aí eu fui e desisti da sala de aula. Mas foi um período rico para mim, que eu aprendi muito. E aprendi muito, assim, que eu poderia ter dado muito mais de mim, porque eu acho que professor é isso, é você estar ali, compartilhar e tudo. E eu dava aula à noite, o pessoal cansado, sabe? Vinha do trabalho, num esforço de concentração muito grande, sabe? Então, era também, né, muito, assim, era uma oportunidade maravilhosa, mas era muito pesado. E aconteceu isso comigo e eu acabei desistindo da sala de aula, sabe? Por conta de falta de condições objetivas dentro de eu poder, né, fisicamente conseguir fazer as 3 jornadas, né? Mas eu sempre trabalhei muito, sempre de manhã, de tarde, de noite. Nossa, mãe, impressionante. Mas Uma batalha. eu acho que jornalista é isso, né, Marcelo? Trabalha muito, ganha pouco, mas se mantém, né, com dignidade, né? E a gente consegue, né, seguir aí aprendendo e tentando contribuir para melhorar, né, para mudar para melhor, né? E que seja para a maioria, né? Claro. Bacana, muito Aham, bacana. Trajetória de muito trabalho e luta. Ah, eu vou ler aham. aqui um comentário da, acho que é Baim Guedes. Bahia, Muito é legal. Bahia. Estou adorando saber essas histórias que não acompanhei porque fui para Itambacuri, Itabacuri. onde fiz um jornalismo rural até partir para Governador Valadares e Ipatinga. Tudo Minas Gerais, você acredita? Legal. Bahia, nós somos da mesma turma da PUC Minas. Somos filhos da PUC, né, Bahia, querido? Bahia também um grande artista, acabou de lançar um livro lá em Itambacuri, né, que não é o primeiro dele, é um contador de histórias, um violeiro, sabe? Que Sempre bacana. participou dos festivais de música lá do Vale do Jequitinhonha, e tinha o Grupo Curari aqui em Belo Horizonte também, junto com a Vanessa, com o Zé Neto, uma turma grande. Nossa, gente maravilhosa demais. Essa turma que nós seguimos, passeamos juntos pelo Vale, Mara Borges, né? Ah, Dedé, Maria Ângela Matos. Nossa, mãe, está lá na PUC até hoje, porque é professora doutora, pós-doc, linda. Assim como Ivone também, da nossa turma. Ivone de Oliveira, Alvinho, querido da publicidade, maravilhoso. Opa, se deixar, vai embora. Vamos seguindo aqui. O que mais que eu posso te contar, Marcelo? Não, Puxa e aí como é que. para a E aí memória. você estava em redação de jornal, como é que foi a sua passagem depois? Aí você ficou depois só com Então, olha que comunicação legal. institucional, né? Como é que foi? Tá? Um ponto de ética. Eu trabalhava no agropecuário do estado de Minas, na equipe de agropecuária. O Teódomiro Amauri, um dos grandes jornalistas também dessa equipe, ele tem o Eduardo Castor também, que cobria café, olha só, querido vovozão hoje. O Teódomiro Amauri foi convidado pelo primo dele, eu acho, para trabalhar na comunicação do SEAG Minas. E aí, o SEAG... e aí, ele era primo, ele falou, não vai dar certo isso, porque eu sou primo dele, eu trabalhar como assessor, isso não vai ser bom, isso não é, eticamente não é legal. Aí falou até que se podia ir, né? E eles com cuidado comigo, eles eram muito, assim, tinham um cuidado, assim, um carinho comigo.
E preocupava também com essa coisa, né? Porque a gente poder crescer, né, profissionalmente, tudo, conhecer ter outras experiências. Aí ele me indicou e eu fui trabalhar no SEAG Minas, que em seguida veio, que era Sebrae com C, sabe? Aí eram centros, né, de apoio. E aí, em seguida, que veio o Sistema S e veio o Sebrae. Então, eu acompanhei essa transformação aí, essa migração aí, né, do SEAG para o Sebrae Minas, né? E muito legal, trabalhei com um grande jornalista lá, o Carlos Cobra, colega nosso também. E lá eu... Nossa, Marcelo, sobre comunicação institucional, bem mesmo, foi onde mais eu aprendi. Esse tempo de Sebrae Minas foi onde realmente eu pude reciclar, ampliar, expandir, melhorar o meu conhecimento nesse campo da comunicação, enquanto comunicação integrada, comunicação estratégica, sabe? Com esse olhar mais assim, né? E trabalhei com grandes jornalistas como assessores, né? Assim, tipo o Marco Antônio Lage, que depois saiu e foi ser gerente, depois diretor de comunicação da FIT, quem eu trabalhei no Sebrae Minas, que foi muito bom, Naira Almeri, nossa, mãe, estou lembrando aqui, mas não estou, está vindo o nome, mas o Rubinho foi um grande assessor lá, e o líder era um empresário da indústria e que estava tocando terror na época, porque ele fazia diferente, tudo era europeu, esloveno. Então, ele chegou no Sebrae e o pessoal ficou meio assustado com ele e tudo. Mas depois todo mundo concordou que foi a época em que todo mundo... Ele investiu em educação, todo mundo se capacitou, reciclou, fez curso e tal. E tinha os seminários, Ideia era uma agência de comunicação aqui, e continua sendo até hoje, que tinha grandes profissionais também, Ana Luísa, maravilhosa, a Cida, a Alice, então, depois a Guilherme, eles faziam seminários de comunicação e era justamente esse campo aí da comunicação integrada, da comunicação estratégica, da comunicação corporativa, né? Eu aprendi muito. E também fiz depois, a pós-graduação, quando a PUC lançou uma pós nesse campo também. Estávamos nós lá. Uhum. Coisinha, gente. O Bahia. Raquel Souza, que Beatriz escreveu. Lima, que linda. Oh, Bia, que saudade. Ai, que A Raquel bom. Souza escreveu. Que rica trajetória, experiência profissional e de vida. Parabéns, querida Tecris. Viva! Baim Guedes, concordo que a trajetória profissional da Tecris é muito rica, além da pessoa maravilhosa, profundamente humana. Eu também estou embaixo. Oh, Marcelinho! Privilégio conhecer a Tecris. Ô, Marcelo, a gente fica até emocionado aqui, sabia? Ah, Tecris, faz Ai, parte. que ótimo. Então, Raquel é minha irmã. Ela está aí acompanhando comigo, está, né, assim, solidariamente, né? Obrigada, viu, Raquel? Maravilha, grande presença. Bom, Como é que você Marcelo, vê diga. a importância você falou, enfatizou tanto esse período do Sebrae Minas, né? E você depois foi para outras instituições também. Como é que você vê a importância dessa comunicação institucional, da assessoria de imprensa, para ajudar a atingir os objetivos das instituições, né? Especificamente até do... Marcelo, eu acho que tem o objetivo das instituições, mas tem, no caso da assessoria de imprensa, especificamente dentro desse composto aí de comunicação, eu acho que tem
também o lado do jornalista que busca informação, sabe? Então, a gente trabalhar esses dois campos aí, né, essa interseção aí, é que eu acho que é o desafio de todo dia, da gente fazer um bom trabalho, um trabalho de qualidade, e um trabalho que atenda aos objetivos, né, estratégicos, né, da instituição, mas também, né, o direito à informação, né, à transparência por parte da população, da sociedade. E é isso que eu acho que é o papel nosso, e a gente, lógico que tenta fazer o melhor nesse campo aí, né? E uma vez, eu te contar, eu fui participar de uma seleção. Eu era a 13ª já, e a menina do Recursos Humanos falou assim para mim: nossa, você já é a 13ª, eu já não aguento mais esse processo seletivo. Isso a menina do Recursos Humanos. Eu falei, ué, então tá, mas falaram para eu poder entrar em contato e tudo. Aí ela falou, então tá, então você vem aqui, faz a entrevista e tal. Lá fui eu, baixei lá. Eu fiz entrevista e fui selecionada. Mas eu ia contar o quê, gente? Ah, uma coisa que eu escrevi lá, que perguntou lá, né? Quais são as suas qualidades? Aí eu falei, o quê? Eu estou vindo para Brasília, era a oportunidade de ir para Brasília. De volta, né? Porque é a segunda vez trabalhando lá. Aí eu falei, o quê? Eu vou me garantir. Aí eu botei lá, qual a sua qualidade? Principal qualidade, honesta. Botei lá assim, eu falei assim. E aí fica definido, né? Se vier lá e não gostar de que a pessoa é honesta, então é só não me contratar, né? Uhum. Sabe? Porque é uma coisa que eu acho, sabe, Marcelo? A integridade também, a honestidade caminham juntos, né? E a gente precisa cuidar nesse sentido, sabe? Trabalhei, assessorei alguns líderes com perfis muito diferentes, e que a minha amiga mesmo não conseguiu ficar lá nem um mês de férias para me cobrir, sabe? De dificuldade mesmo e tal, porque o estilo, o perfil, e ela não deu conta, assim, não quis, né, tolerar a forma, que era bem realmente diferente, né? Um perfil completamente diferente, mas eu sempre fui, como é que fala assim, instigada, né? O que eu acho que é mais difícil, o que mais me incomoda, é aonde que eu vou ali mexer, que eu quero ver e tal. E eu aprendi a conviver com os mais diferentes perfis em termos de líderes, sabe? E com eles eu aprendi muito também, muito também. E aprendi também, Marcelo, que por mais autoridade que sejam, né, alguns percebem a comunicação, a importância da comunicação, né, a relação com os diferentes públicos, né, e o que esses públicos precisam aí, né? E né, na medida que você está ali, nesse ambiente também, né, como que você responde a cada um deles, que te interessa na sua estratégia, em termos de mercado e tudo mais. Então, eu aprendi muito também que depende deles, né, a cultura, de certa forma, que se desenvolve nas organizações, sabe? Tem um movimento que é de cima para baixo e tem um movimento maior que é de baixo para cima. E se não cuidar, sabe, dessa interação aí internamente, que a gente sabe que em qualquer organização o público interno é o principal, né? É ele que dá sustentação, é ele que valoriza a marca, é ele que vai saber dar o recado da mensagem, né, do produto, né? É ele mais do que ninguém que tem essa autenticidade aí. Então, trabalhar, né, no sentido de ter uma horizontalidade aí, né, em termos de informação e tudo,
O ruído você não acaba com ele, né? Mas pelo menos na experiência da SEASA, uma das dificuldades lá são quase 600 empresas atacadistas, uma plataforma enorme, sabe? Tinha 9 pontos de... que eu falei, gente, vai ter que ser, porque como é que os caras vão ler? Não tinha esse negócio de WhatsApp, não tinha rede, não tinha nada. Aí sabe o que nós fizemos? Nós e a equipe lá, vamos reeditar o Jornal Mural. E a gente fazia 2 edições por dia, mas era assim, ó, era 4, e ali davam informação, e aí tinha vários, e eram os murais grandes, porque lá tudo espaçoso, tudo grande. Aí a gente ia manobrando desenhos, formas, e as informações, as do alto, as principais, e depois elas iam descendo e as novas iam subindo, entendeu? Então tinha um movimento de cima para baixo também. E com isso, você acredita que esses pontos passaram a ser pontos de interesse, que as pessoas às vezes esperavam a hora, porque tinha a hora certa da gente chegar com algumas informações e tudo, que era de interesse do pessoal e precisava fazer a informação chegar, necessariamente acessava site e tal, e estava indo naquela época que estava tudo... Foi um tempo também muito gratificante ali na SEASA, eu aprendi muito com os dirigentes ali, sabe, de negociação, de vencer pelo argumento, de não se submeter ao presentinho, entendeu? Assim, o cala-boca, que a gente chama na redação, né? Então, isso aí, a experiência, né? As vivências, a gente tem muitas situações que a gente vai aprendendo, né? E por isso que eu acho que é aprender sempre mesmo. E lá eu fui selecionada e era tempo do governo com organizações não governamentais. Foi um grande prazer trabalhar no IBDFAN, graças à minha querida Adriana Silveira, também lá com o Rodrigo, eu aprendi muito de direito de família. Essas coisas vão povoando a vida da gente, sabe? Esses conhecimentos. Você vê, Marcelo, que eu pude... eu fui criada no meio rural, né? No agropecuário, para mim, eu voltei para o rural, sabe? Essas voltas, né? Então, eu já até perdi onde é que eu estava falando, para te falar a verdade. Que eu estava contando, que eu estou aqui bem... acho que abriu, assim, sabe, várias janelas, né? Não, mas é isso mesmo. Aqui, eu acho que eu estou misturando vai muito, abrindo. eu não sei se as pessoas estão entendendo alguma coisa. Não, claro, estão extremamente, totalmente didático, tá ótimo. Então, é isso, é a comunicação que eu acho. A gente nivelar a informação, horizontalizar ao máximo, não supervalorizar, sabe, coisas que, sabe, dar a medida, sabe, fazer fluir, não é? E precisa gostar. Se você não gostar de gente, se você não gostar sabe, de interagir, sabe, e de ficar no lugar do outro, sabe, de dar uma passadinha lá para ver como é, sabe, de se colocar, né, para ter a empatia necessária aí. Então, eu acho que é isso que move a gente, que apaixona a gente, fora a curiosidade, né, essa coisa de descobrir o novo, de gostar da mudança, né, de querer mudar para melhor e fazer o melhor. Agora, eu não sei, minha irmã que fala assim, olha, até nas férias você arruma trabalho, e é isso. Eu fui passar umas férias lá em João Pessoa e aí fui visitar umas pessoas que eu não conhecia, mas era de uma agência de turismo. Aí no dia seguinte eu já estava lá do outro lado do balcão, sabe, Marcelo? E aí aproveitei, fiz uns textos e viajei com eles quando tinha roteiro, que tinha vaga, né, no veículo, né? Aí eu podia passear também. E foi assim, que me disse minha irmã. Eu falei exatamente o que ela disse.
nas férias, trabalha, mas com prazer, sabe? Então é isso. A gente gosta do que a gente faz. Isso é uma coisa É, boa na vida da gente, né? com certeza. Vive Eu acho que com é uma alegria, sabe? Para mim é uma alegria. o Vitor, acho que é Vitor Souza, botou aqui, intensa trajetória e ótimas histórias. Muito legal conhecer. Só Menino, olha aumentou a que, admiração. Obrigado, que Marcelo, por promover gracinha. esse momento. Eu que agradeço Ai, que ao Vitor lindo. pelo comentário. Se for o Vitor, ele tá lá na Malásia, você acredita? Olha, Ele é um querido que vai ser papai. Oh, obrigada, Vitor. Grande prazer, obrigado. grande prazer. E Cris, aí você passou também pelo sistema das cooperativas, né? Depois do Sebrae Nacional. Como é que foi que você foi para essas Marcelo, instituições? você sabe que quando eu fui para Brasília, eu fui para a OCB, foi uma amiga que me indicou. Ela falou: Ô, Cris, você quer vir para Brasília? Não. Olha aqui, sabe o que aconteceu? Eu vou te falar. Papai do céu gosta muito de mim. Por quê? Veja bem. Eu estava aqui em Belo Horizonte e tinha tido um ataque histérico no trânsito. Eu, parada no sinal, eu já não aguentava mais o trânsito, eu dei um ataque assim de sabe, bem alto mesmo, assim, de extravasar. Quando eu olhei, isso no sinal, quando eu olhei, todo mundo olhando assim, né? Eu falei, nossa, da próxima vez tem que fechar o vidro, né? Mas aí eu cheguei à conclusão, não dá mais, o trânsito aqui está me estressando muito, e estresse envelhece muita gente. Opa, o som sumiu. Eu acho que o seu som sumiu. Cris, tá me ouvindo? Eu acho que o seu som sumiu. Tenta tirar o fone para ver se você estiver me ouvindo, tirar o fone para ver se. Alô? Pessoal, está tendo uma questão do som da Cris, tem uma sumida aí. Tenta tirar o fone. Alô? É, tenta tirar o fone de ouvido. Tirar o fone, talvez. Coisas do Instagram. Tirar, desconectar ele. Tirar ele, desconectar. Hum, hum. Deixa eu ver se eu vou ligar, se eu ligar o meu aqui, se funciona. Só um instante. Você tá me ouvindo? Cris? Cris, você tá me ouvindo? Deixa eu ver, pessoal. Tivemos um problema aqui com o som dela. É, tenta. Você me ouve? Só um instante, deixa eu pensar aqui o que a gente pode fazer. Tenta. Deixa eu escrever, ver se eu consigo escrever aqui. Cris. Marcelo, Opa, alô? Gente, tá tendo deu um problema no som aí. Isso. Tenta fazer isso. Sai e volta que eu te adiciono de novo. Ok. É. Pessoal, a gente teve um pequeno problema com o som da Cris. Ela estava falando e saiu o áudio dela. Então eu pedi para ela sugeriu sair e voltar de novo para reconectar, ver se vai funcionar. Vamos lá. Voltou? Voltei. Voltou. Tá me ouvindo? Tô. Sumiu Ah, tudo. Ai, o Instagram tem essas coisas aí, Cris. Acontecem essas instabilidades de vez em a quando. gente Eu não fica sei muito meio. bem explicar o que que causa, mas às vezes acontece. Mas que bom que você voltou. Você ia falar das cooperativas, né? Ah, tá. Então, eu tive.
essa oportunidade também, porque o agronegócio em Minas, onde eu trabalhei muito tempo, tem essa característica forte de cooperativas. Então, eu já conhecia bastante, né? E a gente teve também uma experiência também no tempo ainda lá nos idos da PUC Minas, da Consciência, uma cooperativa, que a gente se organizou numa cooperativa, era uma cooperativa de projetos. Está ouvindo? Perfeito. Tá. Então, e tinha as cooperativas habitacionais, que eu já tinha trabalhado também, né? Então, foi bom quando eu passei na seleção lá, que a minha amiga ligou e falou, olha, você que gosta de agropecuária, essas coisas, tem as cooperativas aqui que estão selecionando, você não quer participar? Aí deu certo, participei e fui selecionada. E aí, o curioso, eu era gerente de 2 casas distintas, com objetivos distintos, embora irmãs, né? E com uma equipe só de comunicação. E eu ainda consegui aumentar a equipe de comunicação, praticamente quase que dobrou a equipe, mas era um número tão pequeno que, quanto que dobrou, ainda continuava pouco, sabia? Mas grandes profissionais, né? A Dani Lenk, que a Daniela está lá até hoje, hoje ela é gerente de comunicação, nós trabalhamos juntas. E, nossa, a Gabriela Prado, tem uma turma boa lá hoje, tem, mas já é saudade, viu? Tem muita gente. Bom, e aí foi bom, porque a gente trabalhar o sistema cooperativo. Era um organismo de representação política e um organismo de capacitação, tipo Sebrae, era o S das cooperativas, de aprendizagem, né? Serviço de aprendizagem. Então, trabalhar a comunicação nacionalmente, sabe? Isso também foi muito interessante, porque nós começamos a fazer encontros de comunicação para discutir, como tinha os encontros de comunicação também no Sebrae, né? Que a gente discutia os objetivos, quais eram as prioridades, apresentava, né, os produtos que tinham, né, o que estava previsto em termos de planejamento, discutia todo mundo ali. Então, foi um tempo rico, muito rico em termos de comunicação. E eu acho que a comunicação tomou corpo também com esses grandes profissionais em todo o país, o Samuel, nossa, não, fugiu agora. Gente demais, não vai dar. Não posso citar, porque é muita gente, é muita gente. Eu tinha que ter anotado, sabe, Marcelo, para não fazer, né, não cometer injustiça, esquecer alguém que todos são muito importantes para mim, porque realmente muita troca, muito aprendizado é embarcado. Então, eu tive essa grata satisfação de aprender a comunicação nesse campo aí também, né? E só não avancei mais, assim, porque eu sonhava. Quando eu fui para Brasília, você sabe que me deu... Quando eu voltei, né, dessa vez, que eu trabalhei 3 anos e meio, mais ou menos, lá na UCB, no Sescop, com Márcio, grande Márcio Lopes, que é o presidente, né? E está lá firme, né? Uma liderança maravilhosa, assim, nossa, de uma habilidade do discurso, da narrativa do setor, muito bom, sabe? O que aconteceu é que tinha o nosso superintendente, que é o que eu estava ligado, só que era assim, isso é uma questão da gestão, da comunicação, né? Ele não liberava, a gente fazia o planejamento e tal, e tinha que liberar, né, os projetos. Aí ele não liberava. Quando chegava lá no segundo semestre, do meio para diante, a execução estava baixa. Não era legal ficar com baixa execução. Aí queria que executasse tudo num tempo muito curto. Aí a gente ficava descabelado. Eu tive novembros que eu achei que eu
falei assim, nossa, se eu sobreviver a esse novembro, eu não vou morrer mais. Sabe? Porque realmente era apertado. A gente trabalhava muito, a equipe trabalhava muito. E fez um grande trabalho. Isso, com certeza. Eles eram ótimos. E depois, a instituição entrou também nesse processo de planejamento estratégico, porque quando você vem do SEBRAE, eu acho que é uma organização em termos de gestão, de conhecimento nesse campo aí, muito desenvolvido, né? A gente aprende muito, né? Essa cultura, né? Intra-organização é muito interessante em termos de gestão, né, do aprendizado, né, que proporciona. E o Sebrae sempre foi referência. E aí eu fiquei com vontade, falei, oh, gente, saudade do Sebrae. Você acredita que quando deu saudade do Sebrae, a Cândida falou assim para mim, Cris, quando tiver oportunidade eu te falo. Teve oportunidade e eu fui coordenar a agência Sebrae de Notícias. Só por isso que eu saí da OCB e do SESCOP, porque eu tive a oportunidade de voltar para o Sebrae e era uma coisa que eu estava pensando para eu encerrar minha carreira, seria bom voltar ao Sebrae, porque uma instituição muito querida, que eu tenho um respeito muito grande, e aprendi muito com grandes colegas aqui em Minas, os dirigentes, sabe? O Davi, um grande dirigente que eu admiro até hoje. Nossa, mãe, Afonso, Marley, não, muita gente boa. E a gente vai né, aprendendo. Então, eu tive essa oportunidade de voltei para a agência, onde a gente se conheceu. Tinha o Bernardo, que era fotógrafo, você lembra dele? Não tinha também um querido. Então, tive a oportunidade também de assumir a assessoria de imprensa, não só a coordenação da Sebrae de Notícias, mas também virar assessora, passar a ser assessora. Só que, Marcela, aconteceu o seguinte, coincidiu de euzinha fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Coordenar a equipe da agência Sebrae de Notícias, ser assessor de imprensa lá do presidente do Sebrae e assessorar o diretor técnico. Até que chegou um dia, o diretor técnico, eu tive que deixar o diretor técnico num evento lá e atender o presidente. Aí o diretor técnico falou assim, quando eu voltei, né? Ele falou assim, olha, desse jeito não dá para você trabalhar comigo, não. Eu prefiro que você fique sentada ali, que você não tenha nada para fazer, mas na hora que eu precisar, você vai me atender e não vai sair no meio do evento, como aconteceu. Aí eu fui e falei, o senhor vai ter que conversar com a coordenadora, a gerente de comunicação, porque aí eu tenho outras responsabilidades também. Você acredita que aí eu fui trabalhar, saí da agência, da coordenação, saí do atendimento à presidência e fui trabalhar com o diretor. Mas, nesse meio tempo aí dessa negociação, o diretor falou para mim que não queria saber de eu trabalhando daquele jeito, e falou umas coisas bem horríveis de ouvir, mas eu fui e expliquei para ele o seguinte, olha, eu vou explicar para o senhor o seguinte, para trabalhar com o senhor desse jeito que eu estou trabalhando, que o senhor viu hoje, que eu tive que sair no meio do evento, eu vou falar com o senhor que eu estou correndo um risco muito grande, sabe? Porque o meu nome é o meu patrimônio, o meu nome profissional é o meu patrimônio. E, no momento, eu estou com 3 responsabilidades grandes e distintas, sabe? E eu ainda quero dar o meu melhor em cada um.
mas com limitação, Uhum. né? Então, eu não trabalho, sabe, desse jeito que o senhor está falando aí, não. Tá? E aí o senhor fica à vontade, porque se o senhor quiser, eu posso realmente ficar atendendo aqui as demandas de comunicação da diretoria. E assim acabou sendo. Fiquei no Sebrae, foi um período rico, aprendi muito, né, muito. Teve algumas dores, algumas, né, assim, marcas fortes, mas assim, foi um grande prazer voltar para casa, rever grandes profissionais, sabe? Não só da rede, né? do Sebrae como um todo, né? Que é um sistema, né? Mas foi um tempo muito bom. Foi um tempo que eu falo, eu fui, assim, né, depois de tantos anos, mais de 40 anos, né, Marcelo? Então, de carreira aí, você já viu, tá bom poder, né, realizar um sonho, né, assim, de voltar para uma instituição tão querida assim, pelo menos para mim foi muito importante e eu reconheço assim com maior tranquilidade, assim, com muita gratidão, sabe? E conhecer você também, então foi assim, Ah, uma das obrigado. melhores coisas dessa vida. Para mim também, pô, com certeza. Prazer imenso ter trabalhado com você, aprendido tanto. E você teve esse trabalho tão diverso lá, né? Você coordenou a agência de notícias, né? Enfim, Nossa, edição e também assessorou, fez assessoria para o presidente, né? Para a foi. diretoria técnica. Nossa, você fez Então, muita coisa lá, coordenava publicações, né? Você fez bastante. Nossa, ainda tinha isso. É Aquelas mesmo, revistas. Marcelo, você lembrou, hein? É, tinha os livros lá, que tinha aquelas coisas, que os desafios, perspectivas dos pequenos negócios, tinham. Nossa, era uma série de volumes. Nossa, Marcelo, tinha muita coisa, o Sebrae. Nossa, muita produção, muito. Muita Não, agora é produção. digital, né? O mundo é digital. Esse né, a nova realidade, né, Marcelo? Estamos aí hoje, né, trocando aqui, né, essa conversa boa, essa roda de conversa aqui, Muito interagindo boa. com essa turma toda. E ao Geraldo do Sebrae, Geraldo que foi meu colega lá no Sebrae, que lindo. Hoje ele é consultor maravilhoso de finanças, cuida de tudo que é dinheiro. Marcelo, cheguei à conclusão seguinte: eu sou igual Tim Maia. Eu não gosto de dinheiro, mas que ele não me falte enquanto eu viver. Certo? É, E aí o Geraldo Costa entra com força. Ele me ajuda a cuidar do dinheiro. Entendeu? legal. Bacana. Ele me ensina a cuidar do dinheiro, entendeu? Ele me ajuda a tomar decisão. E uma beleza, sabe? Que bacana. Consultoria especializada. Consultoria e educação financeira, Marcela, as duas Que coisas juntas. bacana, nossa, importantíssimo, Muito né? legal, muito legal, muito legal. E aí fica a dica, viu? Essa turma toda que está aí, o Geraldo é dos melhores. E você, hoje, você está no IPEA, não é isso? IPEA? Isso, estou na assessoria do IPEA, na assessoria de imprensa, né? Assim Aham, como no Sebrae, né? No IPEA também eu sou terceirizada, sou da aham. turma, né? E trabalha não pertence lá, não sou, porque lá é um órgão, uma instituição vinculada ao Ministério da Economia atualmente, né? Uhum. Mas é um instituto de pesquisa, né, que, além de propor reformulação, avaliar e propor, né,
políticas públicas, né? Subsidiar a formulação de políticas públicas no país também contribui em termos de assessoramento, né, do Estado brasileiro. Então, eu gosto, sabe, de trabalhar Uhum. com esse tema aí, que é pesquisa econômica aplicada. Economia, continuo nesse campo, é um campo que eu gosto, e o leque também é diverso. O Marcelo, Marcelo, eu tenho sorte demais. Sebrae, leque, pequenos negócios, né? OCB, Sescop, leque, cooperativas. Tem cooperativa, 13 ramos de cooperativa diferentes. Hã? E IPEA, pesquisa econômica aplicada, diversidade também. Olha que beleza. Eu acho que eu tenho alguma coisa, né, que atrai, só pode. É a sua competência, né? Eu acho que Você é um excelente profissional, acaba atraindo essas oportunidades, né? Enfim, não, porque eu você. agradeço a Gabi, a Regina Sheila, a... Ai, cadê? Tá faltando um nome aqui. A Jaqueline, toda linda, querida demais. Milena, muito maravilhosa. Nossa, mãe, toda a equipe muito boa. João Cláudio. Hoje temos o André lá, que é um grande profissional também. Olha, eita, é muito bom. A Mariana, a Gisele, o Eduardo. Eita, a equipe muito... comunicação é bom, né, Marcelo? Você tem, sabe, são vários profissionais, e você poder interagir com essa turma toda, né? Tem a turma da comunicação interna, tem a turma, né, das publicações, tem a turma da web, das redes, né, das peças, né, de apoio. Isso eu acho fascinante, sabe? É muito gratificante também, né, poder trocar com tanta gente, né, e diferente, né, muito conhecimento diferente. Isso e uma vez, olha só que legal, é bom a gente também escrever para líderes, né, interessante. Uma vez, quando eu estou lá, assim, bem distraída, eu vi assim, eu falei, ué, ele está falando que eu escrevi. Eu tinha escrito uma vez, sabe, que a democracia... como é que foi que eu falei, gente? A democracia é a convivência das diferenças, né? Uma coisa assim, eu não lembro mais, sabe? E quando eu vi, não é que o meu boss estava lá usando no discurso dele, lá, Uhum. numa fala dele, sabe? Eu falei, olha que legal. Que Ele bacana. capturou esse pensamento aí, eu achei bom, sabe? Porque realmente eu acho isso, a diversidade, a convivência com a diferença, com respeito, sabe? Com aceitação, com compreensão. Por isso que eu acho bom, Marcelo, gente, porque gente não tem igual, assim, apesar de ser, né, ter direitos iguais, dever ser respeitado por isso, cada um é um, né? E essa coisa boa da convivência com a diferença, sabe? Eu acho que isso é que instiga a gente, que motiva a gente para a vida. A vida é isso, Uhum. sabe? É a convivência das diferenças todas em termos de vida, de seres vivos. Nossa, eu acho que a gente só precisa entender melhor a nossa, né, a nossa forma, né, de viver Uhum. no planeta, né? Considerando todo o processo que já houve e o que a gente quer, né? Onde que a gente vai. Ainda mais agora que a gente está tão exposto, né? A questão ambiental é fortíssima, né? Hoje é um diferencial em termos de mercado, em termos da vida na Terra, e principalmente, que eu acho, de quem são as populações, os brasileiros autênticos, né, que estão sendo assim invadidos,
com violência, né, e tudo, e tirado do habitat, né, que é a região da floresta, e a gente hoje precisa cuidar mais, sabe? Pra gente, é um ativo que nós temos, né? E os povos da floresta, mais do que ninguém, são os povos originais, são os povos brasileiros autênticos, totalmente autênticos, são eles os brasileiros. A gente precisa respeitar e considerar e, né, querer, né, que possa conviver também em harmonia e, né, com toda a integridade e os direitos de convivência mesmo que a sabedoria permite, né? E são povos sábios, sabe? Então a gente tem muito que aprender com eles, essa relação, né? Nesses ambientes, né? Que a gente ficou muito fora da gente e a natureza, né, enquanto humano, né, eu acho que a gente anda meio esquecido disso. Precisamos resgatar essa parte da gente que é valorizar a vida, né, e a vida na sua diversidade, que é isso que a comunicação é, né? É a convivência com todas as diferenças e você conseguir, né, se comunicar, interagir, né, trazer algo bom, né, que mude para melhor o bem-estar, que gere mais bem-estar, que gere mais, vamos dizer assim, menos desigualdade, reduzir a desigualdade, né? Acho que a gente tem um papel forte aí, sabe? A gente precisa prestar atenção enquanto cidadãos que somos, né? E com um grau de civilidade que a barbárie instalada hoje deixa a gente até assim meio inseguro e intranquilo, né? E angustiado também, né? Porque a situação com a pandemia é alarmante, né? Todo é um momento que eu acho que, né, muitas vidas, né, Marcelo? Muitas vidas, e todas elas importam, né? Sim. Eu fico pensando muito que tem 2 anos já que essa turma da saúde está aí nessa, sabe, nesse fazer diário de salvar vidas, né? Uma batalha, uma guerra, né? Eu acho que nós, cidadãos, nós temos responsabilidade, nós temos que ajudá-los nessa tarefa aí e poupá-los, porque não tem condição, sabe, chegar onde nós chegamos, né? A gente precisa ter mais cuidado. Nós, enquanto cidadão que eu estou falando, não gosto de governo, não gosto dessas coisas todas, não faz muito minha praia. Eu acho que a gente tem que focar na cidadania, Marcelo. A gente precisa resgatar o cidadão brasileiro, sabe? Às vezes, eu penso nesse sentido, diante de tudo que eu estou vendo. Mas é isso, Tecris de Souza. Já chegou no final aí, Marcelo? Já conversamos o tempo? Estamos aí há mais ou menos 1h33 conversando aqui. Nossa, mas nossa, você Não, desculpa, foi ótimo. mas nós conversamos. Não, imagina, pô, prazer ficar ouvindo você. Poderíamos ficar até mais tempo ainda. Olha, Muito bom te ouvir aí, contando todas as suas histórias sobre a sua vida. Eu queria então, Tecris, te agradecer imensamente por você ter estado hoje aqui conosco, né, falando aí sobre a sua vida, contando tantas histórias
interessantíssimas aí seus anos de trabalho com jornalismo, né? Até Renato Russo apareceu nessa conversa, muito bacana. Você é uma excelente O profissional Sérgio maravilhosa. que lembrou, foi ótimo. Você está aí, assim, um profissional extremamente versátil, e com longa experiência, que já passou por redação de jornal, por várias assessorias de peso no país. Você está aqui contando essa história, nos empolga muito, nos anima muito, justamente nesse momento que você falava há pouco, né, de um momento em geral, né, de tristeza, de luto e tal. Então é bom ouvir histórias como a sua, porque animam a gente, né? Então, É, muito obrigado aí por ter estado é, aqui. Uma honra tá. ter você aqui. A Graça está falando parabéns É, aos dois. Eu a queria dar graça é parabéns linda no especialmente para vestido. ter Cris. É, Obrigado, parabéns pela sua não, trajetória maravilhosa. eu que agradeço, Marcelo, e agradeço também essas pessoas maravilhosas que vieram, né, ajudar a puxar a memória e as lembranças. E para mim foi um grande prazer, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar assim, experiência assim, né, de uma vida, vamos dizer assim, né? São décadas, né, Marcelo? Então, e agora eu sinto que já está chegando a minha hora também de ir para outras coisas, sabe? Eu tenho outros projetos, eu quero fazer outras coisas. Tá vendo o meu cabelo? Olha. Tá vendo, Marcelinho? Então, eu é que cortei. Não é o melhor dos mundos, porque você já viu, né? Os meus instrumentos ainda são precários, a minha técnica precisa ser desenvolvida, mas o projeto existe. A ideia é sair por aí cortando cabelo de pessoas que estão em asilos, em creches e, de repente, até nas ruas. Estou andando pensando, mas eu vou fazer o curso. Vou investir e aperfeiçoar. E aí eu vou conjugar. Eu vou viajar e vou cortar cabelo. É isso que eu vou fazer, Marcelo. Bacana, bacana. Tenho certeza que qualquer projeto ao qual você se entregue será um projeto muito bem sucedido pela suas qualidades enormes que você tem de ser uma excelente profissional, uma pessoa de enorme caráter, uma pessoa muito dedicada a tudo que faz. Parabéns aí e Oh, sucesso, Cris. obrigada, Marcelo. Eu desejo mais sucesso para você. Foi um grande prazer Obrigado, para mim. Você sabe que eu sempre vou te admirar. Você, para mim, é um obrigado também. grande artista. Assim, é múltiplo, né? Eu admiro Obrigado, demais, sabe? Esse seu jeito de ser. E você é um obrigado. grande profissional que eu tenho um carinho, tive a honra de trabalhar também e aprendi muito. Também honrado. Nossa, para mim era um grande prazer ter você ali, o seu texto, a sua percepção. Nossa, que uma beleza, meu Deus, parabéns. Gosto dos seus Obrigado, livros, sou leitora. obrigado. Obrigado, fico Desejo honrado. mais Os elogios sucesso para ficam você. mais importantes ainda vindo de uma pessoa excelente profissional como você é. Obrigado de coração. Você que é um grande profissional e que eu admiro e gosto demais. E foi uma Obrigado, grande sou seu fã oportunidade também. para mim. E foi bom compartilhar um pouco da minha história, do meu aprendizado, né? E aprender também um pouco mais, né? Porque a primeira vez que eu vi, né? Você viu, eu me embaralhei ali naquela hora. Não, não Mas, acontece, mas gente, foi 100%, foi massa. O Ricardo de Souza agradeceu. Obrigado, Marcelo, muito legal ter Cris, beijos. A Raquel também, a Raquel Souza falou é aqui. todo irmão meu aqui agora no final, olha. A Raquel Souza também achou a live fantástica. Raquel Souza, parabéns, Cris, parabéns pelo espaço, Marcelo. Eu que agradeço. Queria aproveitar Parabéns, também e agradecer a todas as pessoas. são os meus Ricardo irmãos Souza aí. queridos, maravilhosos, família toda querida. Eita, que eu devo demais também. Nossa, mãe, ainda bem que eu tenho essa família linda e maravilhosa. Obrigada, 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 Marcelo. Obrigado. Gente, Valeu. obrigado mais uma vez a todas as pessoas que participaram, que comentaram. Agradecimentos especiais a Cris de Souza, nossa convidada dessa noite. Boa noite, Cris, boa noite a todos e cuidem-se. Cuide-se. Até a Tchau, próxima, gente. Marcelo. Vou assistir.